A economia russa do mundo moderno, sustentada por um alicerce de confiança, está em ruínas. Mas essa confiança se transformou em um pesadelo. Apesar das taxas de juros astronômicas que alcançam 17%, a população correu para os bancos, buscando proteção para seu dinheiro. Em junho, um recorde de 216 bilhões de rublos foi retirado do sistema financeiro. Em outubro, a onda de pânico continuou, culminando em uma retirada massiva de 180 bilhões de rublos. Essa situação não é uma simples repetição dos horrores de 1998, quando a economia russa desabou da noite para o dia. É o próprio pesadelo voltando, um tsunami de incerteza e desespero que destrói a confiança que o povo tinha em suas instituições. A população rapidamente percebeu que seu dinheiro estava sendo dilapidado pelos bancos, e as memórias do colapso de 1998 começaram a ressurgir com intensidade. Antes mesmo da crise se agravar, o sistema bancário russo já estava deteriorado. A primeira faísca dessa crise financeira foram os empréstimos ruins. O governo, sob a liderança de Putin, ajustou o sistema bancário para financiar a guerra, inundando empresas da indústria militar com bilhões em dívidas inadimplentes, totalmente incapazes de atender suas demandas devido às sanções. O que deveria ser um resgate econômico se transformou em uma ordem política, esmagando as empresas de defesa sob o peso de suas dívidas. Enquanto essas empresas afundavam, arrastavam os bancos juntos, preenchendo os balanços financeiros com papéis sem valor e promessas vazias. O que antes parecia sólido era apenas uma fachada, podre por dentro. O contrato social que Putin estabeleceu com o povo russo há 25 anos finalmente chegou ao seu fim. Os russos que outrora desfrutavam de certa estabilidade, agora veem que essa segurança era uma ilusão. Com o regime de Putin encurralado, as únicas ferramentas que restam são a opressão e o controle. As elites, os oligarcas que antes desfrutavam de privilégios, agora são os alvos dessa repressão. O Kremlin impôs restrições severas, aumentando a pressão sobre os que tentam salvar suas riquezas. Nesse cenário, o parlamento russo, a Duma, deu ao Kremlin o poder de proibir todas as transações em moeda estrangeira. É como se uma cortina de ferro moderna estivesse sendo baixada, reminiscentes dos últimos dias da União Soviética. Os cidadãos impotentes não conseguem mais retirar seu dinheiro dos bancos, tornando-se prisioneiros financeiros em sua própria terra. Qual é o motivo por trás dessa pressão financeira avassaladora? A resposta é simples. A guerra está consumindo o orçamento como um buraco negro, obliterando todos os programas civis. O Estado cortou o auxílio social, afetando até mesmo os mais vulneráveis. Cenas de professores sem receber salários e assistência básica sendo suspensa começaram a se espalhar pelas comunidades mais remotas da Rússia. A sacrifício dos pobres, incluindo ajuda a estudantes grávidas e mães, é um sinal claro de uma profunda falência moral. A conta dessa crise não é apenas financeira. É um colapso social e psicológico. As vendas de antidepressivos, alcançando níveis recordes, são um reflexo do desespero nacional. A promessa de estabilidade de Putin agora é uma sombra. Uma ilusão que se desfaz no ar. O regime enfrenta um colapso em duas frentes. Externamente, a estratégia inovadora e assimétrica da Ucrânia está atingindo o coração econômico da Rússia, enquanto internamente, o pânico econômico desmantela a confiança que ainda restava. O povo vê os caixas vazios e os benefícios sociais cortados, enquanto as promessas de um futuro melhor se esvaem. A situação é crítica. O Kremlin não apenas falhou em manter a ordem, mas também na execução de sua política. O combustível que alimentava não só os tanques, mas também a economia civil, se torna o alvo de ataques estratégicos da Ucrânia. A política de uso da energia como arma se revelou letal. Com isso, o que deveria ser uma vitória se transforma em um desastre. O impacto da ruína do sistema já é inegável. Os arquivos de falências e a ausência de produtos básicos estão cada vez mais evidentes. O que resta do poder de Putin? A resposta é um regime que luta para não afundar, enquanto seus alicerces desmoronam. O futuro é nebuloso e para muitos, desesperador. O contrato social que Putin estabeleceu com o povo russo há um quarto de século se desfez. Ele foi rasgado e jogado fora, visível nas longas filas de gás e na frustração de cidadãos incapazes de retirar seu dinheiro dos bancos. A estabilidade desapareceu e a segurança tornou-se uma ilusão. Agora encurralado, o regime de Putin recorre à sua única ferramenta para adiar o colapso, a opressão. Essa opressão, inicialmente direcionada às elites e oligarcas que tentavam fugir do navio afundando, rapidamente se espalhou para a população em geral.
A Duma, o parlamento russo, deu ao Kremlin o poder de proibir todas as transações cambiais civis. Sem aviso, os cidadãos se viram impossibilitados de comprar ou vender moeda estrangeira. Um novo tipo de cortina de ferro se abateu sobre a Rússia, reminiscentes dos piores dias da antiga União Soviética. Os russos não conseguiam mais acessar seu dinheiro nem se proteger da inflação. Estavam condenados a lidar com rublos que se desvalorizavam rapidamente, aprisionados financeiramente em seu próprio país. A razão para tamanha pressão financeira? A resposta é clara. A guerra devorava o orçamento como um buraco negro. O custo dos ataques à Ucrânia exterminava todos os programas civis. Evidências desse colapso social começaram a surgir das regiões mais remotas da Rússia. O Estado cortava programas sociais um a um, tentando fechar o déficit orçamentário. Os professores não eram pagos há meses e os auxílios básicos haviam sido suspensos. A situação dos cidadãos mais vulneráveis se tornava trágica, como um pesadelo sem fim. A crise financeira e a opressão tornaram-se parte do cotidiano dos russos. As promessas de estabilidade e segurança, que um dia soaram como verdadeiras, agora apenas ecoavam em um passado distante. Enquanto a tensão aumentava, questionava-se: até onde a população suportaria essa pressão, sem resposta ou esperança de liberdade? Continuando da parte anterior, onde vimos como a guerra devora o orçamento da Rússia, extinguindo programas civis e forçando cortes sociais drásticos para tentar tapar o buraco financeiro. Agora, imagine o desespero se espalhando como uma sombra invisível pelos cantos mais esquecidos do país. Os vazamentos para a mídia regional revelaram uma realidade cruel: professores sem salários há meses, com as contas penduradas e as famílias segurando o fôlego ao ouvir o som baixo de folhas sendo viradas em papéis de despesas atrasadas. Os auxílios sociais básicos, suspensos, deixando um vazio que ecoa no cheiro de panos úmidos secando ao sol, enquanto as mãos tremem sem dinheiro para o essencial. O mais trágico é que o governo russo não poupa nem os mais vulneráveis. Até o auxílio modesto para estudantes grávidas e mães recém-nascidas foi cortado, para financiar tanques e mísseis, num sacrifício que esfrega sal na ferida moral. Não é apenas uma crise econômica, certo? É uma falência profunda, onde o próprio governo abandona seus cidadãos em nome da guerra. Toda essa desgraça econômica, social e logística cobra um preço pesado na saúde mental da sociedade. Pense nessa angústia palpável, o coração acelerado ao acordar de madrugada, o suor frio nas costas ouvindo notícias ruins. Segundo dados oficiais da Agência Federal de Medicamentos da Rússia, as vendas de antidepressivos alcançaram níveis recordes históricos desde o início da invasão em 2022. As vendas só aumentam, multiplicam-se como um incêndio incontrolável. Não é uma estatística fria e seca. É o resumo do humor de uma nação oposto à promessa de estabilidade de Putin, um estado de desespero nacional total e colapso psicológico absoluto. Como o regime consegue suportar esse peso, enquanto o povo sufoca sob tanto trauma? O regime de Putin está agora perdendo em duas frentes ao mesmo tempo. Externamente, a estratégia ucraniana engenhosa e assimétrica com drones autônomos despedaçou o coração econômico da Rússia, especificamente as refinarias que pareciam impenetráveis, com explosões que ecoam como trovões distantes e o cheiro acre de fumaça pairando no ar por dias. Internamente, o pânico econômico desencadeado por esse desastre militar destruiu o último fio de confiança que o povo russo tinha no regime e suas instituições financeiras. Bilhões de rublos retirados dos bancos em ondas de medo, bombas de gasolina vazias espalhadas pelo país com um silêncio ominoso nas estradas, benefícios sociais cortados cruelmente e até a internet censurada para esconder o caos. Isso não é uma simples crise. É a declaração oficial da bancarrota financeira e logística do Kremlin. Como dissemos, não é um eco fraco daqueles dias de pesadelo em 1998, quando a economia russa desabou da noite para o dia. É o pesadelo em si. Mas agora, o fogo é muito maior, e não resta mecanismo para apagá-lo, porque esse pânico financeiro aciona um segundo apocalipse logístico simultâneo. Os ataques sistemáticos da Ucrânia às refinarias, mirando o coração industrial da Rússia e lançando o país numa escassez massiva de combustível. A Rússia baniu exportações de gasolina pela primeira vez na história. Um fato chocante que revela uma humilhação profunda e inesperada. Será que Putin consegue escapar dessa armadilha que ele mesmo criou, enquanto seus ex-aliados o devoram vivo no Kremlin? Imagine, enquanto o Kremlin investia bilhões em sistemas de defesa aérea como esse,
400 e Pantsir ao redor de Moscou e das linhas de frente. A Ucrânia desenvolveu enxames de drones baratos guiados por inteligência artificial, de longo alcance e suicidas, capazes de acertar alvos a milhares de quilômetros de profundidade. Esses drones voavam baixos, invisíveis aos radares russos, penetrando instalações supostamente inexpugnáveis com um zumbido suave cortando o silêncio noturno. Era uma assimetria devastadora, um drone custando $50 mil reduzindo uma instalação industrial de 1 bilhão a cinzas, com o calor intenso que se sente na pele mesmo a quilômetros de distância. O sucesso dos ataques foi confirmado por inteligência de fonte aberta. Ao longo de 2025, mais de 60 ataques precisos atingiram mais de 24 refinarias russas-chave. O Ministério da Defesa russo insistia em afirmar que todos os drones ucranianos eram abatidos. Mas dados térmicos de satélites da NASA desmentiam isso em horas, mostrando enormes incêndios e assinaturas de calor durando semanas. Vídeos vazados em canais regionais provavam o fracasso das defesas aéreas, transformando essas fábricas num inferno ardente. E os alvos não eram escolhidos ao acaso. A Ucrânia mirava especificamente as unidades de destilação a vácuo atmosférico, AVT, sistemas complexos que convertem petróleo bruto em gasolina e diesel de alta octana. Muitos construídos com tecnologia ocidental. Quando o colossal complexo de Samara da Rosneft ou a instalação em Ryazan foram atingidos, não foi só um fogo passageiro. Foi a destruição permanente de componentes insubstituíveis por causa das sanções, com pedaços de metal retorcido espalhados como ossos quebrados. O resultado? Uma catástrofe sem precedentes. Até o outono de 2025, essa campanha sistemática incapacitou aproximadamente 21% da capacidade total de refinaria da Rússia, ou mais de 1,3 milhão de barris de produtos petrolíferos por dia. Isso não é só um número de balanço. É a amputação cirúrgica das artérias principais que alimentam a máquina de guerra de Putin e a economia civil. O exército russo, com seus tanques pesados e jatos Yak-38 e Yak-141, ouça, Yak-30E8 e Yak-100E40E1, sentindo apertos sem combustível, sem gasolina exportada e com bombas vazias, o cheiro de diesel faltando nas estradas e o ronco dos motores silenciando subitamente. A Ucrânia mudou a equação fundamental da guerra no final de 2024. Não é mais uma guerra de atrito caçando tanques russos caros linha por linha. É uma doutrina de estrangulamento estratégico, cortando a linha vital que alimenta esses tanques, esses jatos e toda a maquinaria bélica russa. O alvo não é mais a armadura. O alvo é o combustível que move essa armadura. Estratégia simples mas implacável. Acertar a Rússia onde dói mais. Sua indústria petrolífera massiva, multibilionária e impossível de defender completamente. As refinarias que enchem o cofre de guerra de Putin e abastecem seu exército tornaram-se o alvo primário. Mas e se num clímax inesperado, essa estratégia de estrangulamento se voltar contra o próprio invasor, revelando uma reviravolta que ninguém viu chegando? Será que o Kremlin consegue sobreviver a essa couraça quebrada, ou o colapso final está prestes a engolir tudo? Lê. A situação na Rússia chegou a um ponto de crise sem precedentes. Os russos enfrentavam um colapso econômico semelhante ao pesadelo de 1998, mas agora em uma escala muito maior. E o que pode ser o elemento mais chocante de tudo isso? O governo, em sua tentativa de esconder a realidade da população, decidiu proibir o uso da internet. Essa não é apenas uma crise financeira, é a declaração oficial da falência econômica e logística do Kremlin. A estrutura que sustentava o regime ruiu, e a instabilidade agora reina. A potência de fogo que assola o país é intensamente maior. O que iniciou como uma crise econômica se transformou em um apocalipse logístico. Os ataques sistemáticos às refinarias ucranianas têm como alvo o coração industrial da Rússia, resultando em uma escassez massiva de combustível. E pela primeira vez na história, a Rússia suspendeu completamente as exportações de gasolina. A guerra deixou de ser uma batalha de desgaste que caçava tanques russos valiosos nas linhas de frente para se tornar uma estratégia de estrangulamento. A mira agora não é mais na blindagem, mas na fonte que alimenta toda a máquina de guerra russa, o combustível. Essa estratégia é tanto simples quanto cruel. Golpear a Rússia onde mais dói, em sua colossal e indefensável indústria petrolífera. As refinarias que abastecem o arsenal de Putin tornaram-se o principal alvo. A implementação dessa estratégia é um exemplo claro de assimetria tecnológica. Enquanto o Kremlin investia bilhões em sistemas de defesa antiaérea
400 em torno de Moscou, a Ucrânia desenvolveu uma frota de drones kamikaze de longo alcance, baratos e movidos por inteligência artificial. Esses drones se tornaram quase invisíveis para os radares russos, voando baixo e em rotas inesperadas, conseguindo penetrar em algumas das instalações mais fortificadas do planeta. O que é ainda mais impactante é que enquanto um drone que custa cerca de $50 mil pode transformar uma instalação industrial de $1 bilhão em cinzas, a Rússia se vê continuamente exposta. Durante 2025, mais de 60 ataques bem-sucedidos foram registrados em mais de 24 refinarias-chave, documentando a vulnerabilidade da Rússia diante de uma ofensiva cada vez mais eficaz. O que se revela dessa situação é um colapso econômico total, uma sociedade em desespero, e um regime cada vez menos capaz de manter o controle sobre suas próprias narrativas. O que realmente está acontecendo na Rússia? Está claro que a confiança do povo em seus bancos está desmoronando, e isso é apenas o começo de uma crise sem precedentes. Em junho, foi registrado um recorde de 216 bilhões de rublos retirados do sistema bancário. E em outubro esse desespero aumentou, com uma retirada maciça de 180 bilhões de rublos. O que está por trás de tudo isso? É um eco aterrador do colapso econômico de 1998, a lembrança de um pesadelo que assombra a população a cada dia que passa. Agora, o que levou a essa desconfiança crescente? O sistema bancário russo, que já estava deteriorado, foi ainda mais afetado por empréstimos ruins e pela má gestão sob o governo de Putin. O que era um contrato social de estabilidade, há um quarto de século, se transformou em um fardo opressivo. E à medida que a insatisfação cresce, a estratégia do Kremlin é clara: opressão. O próprio governo impõe limites absurdos, como uma restrição de 100 gramas de extração de ouro, revelando desespero por trás do regime. A crise financeira não é a única preocupação. O campo de batalha ucraniano se torna cada vez mais complexa, enquanto o governo de Putin se vê encurralado, lutando para se manter à tona. Um desespero que se estende por todo o país, onde os cidadãos estão presos a um ciclo de inflação devoradora. O que aconteceria se a Rússia realmente falisse? E se essa falência já tivesse começado? À medida que a situação se agrava, reportagens de cidadãos descontentes aparecem, revelando um panorama alarmante: professores sem pagamento por meses, assistência social cortada e o mais chocante, as vidas dos mais vulneráveis sendo sacrificadas. Famílias que contavam com a ajuda do Estado para sobrevivência se veem abandonadas, tudo em nome de financiar uma máquina de guerra. Essa crise não é meramente financeira, é uma crise moral que abala a nação. Os antidepressivos se tornaram um pedido comum entre a população, refletindo uma sociedade que se afunda em desespero. As promessas de estabilidade de Putin se mostram falsas, enquanto a realidade é uma espiral de fracasso econômico e psicológico. Externamente, a situação na Ucrânia se intensifica. A Rússia, cuja economia está comprometida, vê suas refinarias, o coração de seu poder industrial, sendo devastadas por ataques precisos. A estratégia ucraniana de atacar diretamente os pontos vitais da indústria russa começa a fazer efeito. As imagens de chamas nas refinarias estão se espalhando, desmentindo rapidamente as declarações do Ministério da Defesa da Rússia de que todos os drones inimigos estavam sendo abatidos. Esses ataques não são aleatórios. Eles visam as unidades de destilação atmosférica, fundamentais para a produção de combustíveis. Quando uma instalação é atingida, não é apenas um incêndio, significa a destruição total de componentes críticos, impossíveis de substituir em meio a sanções. A Rússia, com sua tecnologia defasada, encontra-se em um beco sem saída, incapaz de reparar os danos. E o impacto disso é imenso. Até o outono de 2025, cerca de 21% da capacidade total de refinação da Rússia estaria comprometida, o que representa mais de 1,3 milhão de barris de produtos petrolíferos por dia. Essa não é apenas uma estatística. Trata-se do corte cirúrgico das artérias que alimentam a máquina de guerra e a economia civil de Putin. A Rússia, ao longo de um quarto de século, construiu seu poder ao redor de gasodutos e não de tanques. A real força do país não está nos mísseis, mas nas válvulas da Gazprom, que controlam as principais artérias da Europa. Isso ficou evidente em momentos como 2006 e 2009, quando, para punir a Ucrânia numa disputa política, Moscou cortou o gás, colocando milhões de civis europeus em risco de congelamento em suas casas. O que Putin realmente está disposto a fazer para manter seu controle?
É uma pergunta que todos devem se fazer. Na essência, a verdadeira força da Rússia não estava apenas em seu arsenal nuclear, mas sim nas válvulas da Gazprom, que controlavam as artérias principais da Europa. Essa estratégia já se manifestou claramente em 2006 e 2009, quando Moscou cortou o gás como forma de punição à Ucrânia por um desentendimento político, um movimento que não afetava apenas Kiev. Esse ato se tornará um golpe geopolítico. No rigoroso inverno de 2009, milhões de cidadãos europeus, especialmente em países como Bulgária, Eslováquia e Romênia, arriscavam-se a congelar em seus lares. O que se apresentava não era uma mera negociação, mas uma punição implacável, evidenciando o ápice do poder do Kremlin. A doutrina de usar a energia como arma atingira sua perfeição. Em 2022, ao lançar um ataque em larga escala contra a Ucrânia, Putin centralizou essa estratégia na guerra. Durante o inverno de 2022 a 2023, a Rússia mirou de forma sistemática a infraestrutura energética civil da Ucrânia. Semana após semana, ataques com mísseis e drones devastaram as estações de transformação, usinas térmicas e barragens hidrelétricas do país. O intuito não era atingir alvos militares, era minar a resistência do povo ucraniano, mergulhando na escuridão, no frio e na impotência. Naqueles meses, mais da metade da capacidade de geração de eletricidade da Ucrânia foi temporariamente eliminada, forçando milhões a viver em condições medievais no coração da Europa moderna. Assim, Putin empunhava a arma da energia com toda a força, mas cometeu um erro fatal e arrogante. Ao intensificar esses ataques cruéis, ele ensinou à Ucrânia exatamente como retaliar. Surpreendentemente, o país não apenas resistiu, mas também se adaptou e aprendeu a combater. Em vez de se manter na defensiva, decidiu contra-atacar. E nesse momento, o ponto de virada entre 2024 e 2025 se consolidou. A Ucrânia inverteu a própria doutrina energética da Rússia, virando a arma contra o Kremlin. De repente ficou claro que a maior força da Rússia se revelava sua maior fraqueza. Sua infraestrutura energética apresentava-se como uma colosso centralizada, pesada e impossível de proteger, um legado soviético. Em contrapartida, a infraestrutura da Ucrânia, com a ajuda ocidental e a engenhosidade local, tornará-se modular e de rápida reparação. E como já mencionado, as gigantes refinarias russas se tornaram irreparáveis devido às sanções. O mundo moderno da economia russa se baseou em um conceito fundamental, a confiança. Mas essa confiança foi se deteriorando, tornando-se uma sombra do que já foi. Recentemente, dados do Banco Central do Kremlin revelaram uma verdade alarmante. Com juros astronômicos de 17%, os cidadãos russos correram para os bancos, buscando salvar o que podiam. Somente em junho, um recorde de 216 bilhões de rublos foi retirado do sistema. Em outubro, essa onda de pânico resultou em mais 180 bilhões de rublos sendo sacados. O que está acontecendo é muito mais que um eco do colapso de 1998. É um pesadelo real. A onda de insatisfação é como um tsunami, destruindo a última gota de confiança que a população depositava nas instituições. As pessoas percebiam que seus depósitos estavam sendo consumidos, e o trauma do passado reemergiu nas memórias coletivas. O sistema bancário russo já estava comprometido antes mesmo de essa crise rebentar. O país enfrentava um colapso financeiro devido a empréstimos ruins e à má gestão pelo regime de Putin, que direcionou fundos a empresas de defesa falidas por causa das sanções. Isso não foi um socorro financeiro, mas uma ordem política. Os bancos, atrelados ao fardo de dívidas impagáveis, se afundavam junto com as empresas que haviam financiado. Os balanços dos bancos estavam repletos de promessas vazias e papéis sem valor. O contrato social que Putin estabelecera com o povo russo há 25 anos chegou ao fim. A estabilidade se evaporou, a segurança tornou-se uma ilusão. Apeado em um canto, o regime de Putin recorreu à sua última ferramenta para adiar a queda inevitável, a opressão. Como a situação se agravou, não apenas os oligarcas enfrentaram a fúria do regime, mas também a população comum. O parlamento russo autorizou o Kremlin a banir todas as transações de câmbio para civis, podendo comprar ou vender moeda estrangeira a qualquer momento. Essa ação ergueu um novo cortina de ferro semelhante aos últimos dias da União Soviética. Os cidadãos ficaram impossibilitados de retirar seus próprios depósitos, condenados a ver seus rublos se tornarem cada vez menos valiosos. A razão para essa pressão financeira total é clara. A guerra está consumindo o orçamento como um buraco negro, deixando um rastro de decadência social.
O Estado cortava programas sociais vitalmente necessários, revelando a gravidade da situação. Professores sem salários há meses, assistência social suspensa, até mesmo os mais vulneráveis estavam sendo sacrificados. O Estado estava se afundando em uma bancarrota moral. O impacto desta crise se reflete na saúde mental da sociedade. As vendas de antidepressivos atingiram níveis recordes desde o início da invasão. Essas não são apenas estatísticas frias, mas o reflexo de um povo que vive um desespero total, oposto à promessa de estabilidade de Putin. As derrotas do regime de Putin se acumulam. Externamente, a estratégia de drones da Ucrânia tornou-se um pesadelo econômico para a Rússia, atingindo suas refinarias. Quando os ataques começaram, a Rússia enfrentou uma escassez de combustível como nunca antes. Em resposta, o país recebeu seus primeiros cortes de exportação de gasolina. Mas enquanto o Kremlin bombardeava gigantescos sistemas de defesa aérea, os ucranianos usaram drones baratos e eficientes para atingir alvos estratégicos com precisão. A perda de 21% da capacidade de refino russa não é apenas um número em relatórios. É o início de um colapso civil em toda a federação, em meio a 11 fusos horários. O efeito dominó começou nas bombas de gasolina, especialmente nas regiões do sul, como Krasnodar, onde o caos rapidamente se espalhou. Logo as bombas secaram, e as longas filas para abastecer se tornaram a nova realidade, gerando um desespero semelhante ao da década de 1990. As brigas nos postos de gasolina eram cenas comuns, com as pessoas desesperadas por combustível, gravadas e divulgadas em canais de mensagens locais. Quando o abastecimento falhou, a cadeia de suprimentos entrou em colapso. Os agricultores ficaram sem o diesel vital para a colheita, deixando os campos por arar e as safras por colher. As consequências estão apenas começando a se manifestar, e a cada dia o cenário se agrava, trazendo à luz a fragilidade desse colossal império energético que um dia ameaçou a Europa. Agora com a infraestrutura ucraniana, que se modernizou com a ajuda do Ocidente, em contraste com as instalações soviéticas obsoletas da Rússia, o futuro se desenha sombrio. A guerra que começou como uma agressão, agora virou uma batalha contra o próprio sistema que uma vez sustentou o regime. A pergunta que fica é, até quando os cidadãos russos suportarão essa opressão e desespero antes de se levantarem contra seus opressores? A situação na Rússia se tornou crítica, com a economia e o abastecimento de alimentos à beira de um colapso total. Os agricultores, especialmente nas regiões agrícolas do sul, não conseguiam encontrar o diesel necessário para a colheita. Campos não eram arados e as safras permaneciam sem ser colhidas. A escassez de combustível, que se espalhou das linhas de frente até as cidades, gerou um pânico sem precedentes, particularmente nas portas dos bancos. Essa crise não era apenas um fator isolado. Era uma combinação mortal que alimentava e intensificava a outra. Ao mesmo tempo, os motoristas de caminhão que transportavam alimentos e suprimentos essenciais foram deixados parados nas estradas e armazéns por semanas, agravando ainda mais a situação. Supermercados nas cidades fora de Moscovo e São Petersburgo estavam com prateleiras vazias. O sistema de abastecimento foi paralisado. Um efeito dominó se formou rapidamente, a inflação disparou. A crise de combustível gerou um mercado negro, levando a um aumento vertiginoso nos preços. Os controles de preços impostos pelo Kremlin não eram mais respeitados. Em algumas regiões, os preços da gasolina e do diesel saltaram de 50% a 70% em poucos dias. Essa situação desencadeou uma onda inflacionária que afetou tudo: alimentos, medicamentos, transporte e bens essenciais. O dinheiro dos russos perdia valor a cada dia. O impacto negativo se estendeu até as fronteiras do conflito. Esse colapso no setor civil foi, de fato, um reflexo da estratégia do Kremlin de sacrificar o uso civil para abastecer as linhas de frente. Contudo, nem mesmo isso era suficiente. Relatórios de fontes de inteligência ocidentais e do GUR da Ucrânia confirmaram que as unidades blindadas russas no Donbas enfrentavam grandes dificuldades de suprimento. As operações ofensivas eram adiadas ou até canceladas devido à falta de combustível. Alarmantemente, surgiram relatos confiáveis que indicavam que as bases aéreas russas estavam racionando o combustível necessário para operar seus caros aviões de guerra. A máquina de guerra da Rússia estava se afundando em sua própria escassez de combustível. Finalmente, o efeito dominó mais embaraçoso foi o constrangimento estratégico. Até meados de 2025, a Rússia, que costumava se ostentar como uma superpotência energética, estava reduzida a bater de porta em porta.
Para manter-se à tona e controlar o caos interno, a administração Putin começou a importar gasolina e diesel de aliados muito menores, como Belarus e Cazaquistão. Essa manobra foi um reconhecimento internacional da falência estratégica e um sinal do sucesso da Operação Estrangulamento Logístico. O que resta para Putin em meio a um colapso tão amplo? As consequências de suas decisões estão apenas começando a aparecer. No mundo moderno, a economia russa foi construída sobre uma confiança aparente, uma espécie de base sólida chamada traste. Mas essa confiança agora evaporou por completo, tornada oficial pelo próprio Banco Central do Kremlin. Não é especulação, é uma missão confirmada por dados oficiais. Mesmo com taxas de juros astronômicas de 17%, os cidadãos russos corriam aos bancos para salvar seu dinheiro. Em junho, um recorde de 216 bilhões de rublos foi depositado. Em outubro, uma onda de pânico seguiu com retiradas em massa de 180 bilhões de rublos. Isso não é um eco fraco do pesadelo econômico de 1998, quando a economia russa desabou da noite para o dia. É o pesadelo revivido, um tsunami de infelicidade em meio à inflação galopante e à subida geral de preços, que destroçou o último vestígio de confiança entre as pessoas comuns e suas instituições. O público viu seu dinheiro ser roubado bem diante dos olhos, reavivando o trauma coletivo de 1998. Mas o sistema bancário russo já estava podre por dentro, antes mesmo dessa crise explodir. Isso começou com empréstimos ruins. Putin forçou os bancos estatais a injetar bilhões de rublos em empréstimos tóxicos para empresas do complexo industrial militar, fracassando sob sanções ou incapaz de cumprir metas de produção. Não era um resgate econômico, mas uma ordem política. Essas empresas de defesa afundaram sob dívidas impagáveis, arrastando os bancos consigo para o lamaçal. Balanços bancários encheram-se de papel sem valor e promessas vazias. O contrato social tácito que Putin firmou com o povo russo há um quarto de século estava morto. Esse contrato rasgado nas filas quilométricas de pessoas esperando saques frustrados, na raiva fervendo fora das agências bancárias. A estabilidade sumira. A segurança virara ilusão. Agora acuado, o regime de Putin agarra-se à única ferramenta para atrasar o colapso inevitável, a opressão. O primeiro alvo são suas próprias elites, os oligarcas tentando fugir do navio afundando. À medida que o barco afunda, o capitão tranca os barcos salva-vidas. O Kremlin proibiu efetivamente essas elites de levar seu dinheiro, especialmente ouro físico, para fora do país. Um limite ridículo de 100 gramas foi imposto para impedir contrabando via jatos particulares. Era uma admissão clara. Putin começara a confiscar até a riqueza de seus aliados mais próximos, seus próprios cofres de guerra. O pânico instalava-se nos corredores do Kremlin. Os lobos devoravam uns aos outros para sobreviver. Ninguém no regime estava seguro. Essa onda de opressão espalhou-se para as pessoas comuns em segundos. A Duma, o parlamento russo, deu ao Kremlin poder para banir completamente transações cambiais civis com um decreto único. Ou seja, comprar e vender moeda estrangeira, vender dólares e euros a qualquer momento. Era a descida de uma cortina de ferro moderna, ecoando os dias finais da União Soviética. Os russos não podiam mais sacar dinheiro dos bancos, nem proteger-se da inflação. Condenados aos rublos desvalorizados rapidamente. Aprisionados financeiramente em seu próprio país e moeda. Por que essa pressão financeira total? A resposta é simples. A guerra devora o orçamento como um buraco negro. Custos da invasão à Ucrânia engolem todos os programas civis. Sinais de colapso social emergiram dos cantos mais remotos da Rússia. O Estado cortava programas sociais um a um para tampar o buraco orçamentário. Relatórios vazados para mídias regionais revelam a gravidade. Professores sem salários por meses, auxílios sociais básicos suspensos. O mais trágico, o Estado sacrifica até seus cidadãos mais vulneráveis. Mesmo a assistência magra para estudantes grávidas e mães jovens foi cortada para financiar tanques e mísseis. Não era só crise econômica, mas falência moral profunda. Todo esse colapso econômico-social